Todos acomodados? Muito bem. Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos aí no final do evento, né? Domingo, 18h45. E a melhor hora para a gente falar de temas como semana de 4 dias, né? Como home office, etc., né? Então, acho que o interessante desse painel é a gente entender a experiência de cada um desses profissionais, o quanto eles lidam com a felicidade no dia deles, né? No dia a dia, e assim, culminando em ações práticas, né? Então, eu queria começar dando a palavra para quem se sentir mais confortável, para quem está super já preparado para falar, para explicar a sua visão sobre felicidade, quanto isso tem sido aplicado no seu trabalho e pensar em possíveis caminhos futuros, né? O quanto que isso vai sair do papel e ir para a prática. Quem quer começar? Já passou para a Lívia? Bom, boa tarde, boa noite, pessoal. A nossa colega aqui falou um nome meio estranho, diretora de People Organization Development, nada disso, tá? Eu estou aqui como diretora de felicidade da Heineken Brasil. E o que é isso? Né? Já que ele me passou, meu amigo aqui passou o microfone, eu vou falar o que é isso. Nós começamos essa jornada há 1 ano e 2 meses, uma jornada que vem após pandemia, né? Nós já tínhamos um valor muito forte na nossa organização e temos até hoje, que é o valor respeito e cuidado, que já era trabalhado bem antes da pandemia, com muitos programas voltados para as nossas pessoas. Durante a pandemia, todas as ações se intensificaram. Depois da pandemia, nós iniciamos esse trabalho para trazer mais felicidade para as nossas pessoas, olhando sempre para esse valor, respeito e cuidado. Então, é uma jornada que nós estamos construindo, e como jornada, a gente está só no começo. Nós iniciamos no ano passado com a pesquisa de felicidade, a Renata nos auxiliou nesse momento de construção de tudo o que seria essa jornada, né, Renata? E hoje nós temos essa pesquisa acontecendo quinzenalmente, com todos os 14 mil colaboradores da Heineken Brasil. Então, essa pesquisa ela é confidencial, o gestor recebe o resultado e, quando ele olha para esse resultado, ele conversa com o seu time e ele pergunta para o seu time o que é aquele resultado. Então, a gente está falando do índice de felicidade das nossas pessoas, que está sendo visto quinzenalmente para toda a companhia. No ano passado, nós começamos com a sensibilização com a liderança. Nesse ano, nós focamos também em desenvolvimento da liderança, porque é a liderança que faz isso acontecer na prática, no dia a dia, com os seus colaboradores, com o seu time. E nós temos algumas estratégias que nós cascateamos para toda a organização neste ano, com maior foco, por isso essa diretoria foi criada. E essa diretoria aconteceu porque o nosso CEO, o Maurício de Amelaro, em 2020, ele pediu para que nós estudássemos o tema e levássemos esse tema para as nossas pessoas. Então, essa diretoria aconteceu neste ano, com maior foco, porque faz parte da estratégia da companhia. É o pilar principal da estratégia da Heineken no Brasil. Então, primeiro pilar, pessoas. Segundo, faturamento, lucratividade. Terceiro, reputação. Então, a gente está ali como algo principal da nossa estratégia como empresa. Sendo que as duas coisas podem se conectar, né? Acho que vai ser um dos nossos assuntos aqui. Exato. Negócios e felicidade são super conectáveis. Renata, quer falar um pouco do seu trabalho para as pessoas conhecerem? Bom, queria, Felipe, desmistificar um pouco da felicidade, né? Boa noite a todos. Quando a gente fala felicidade corporativa, as pessoas pensam muito, o ambiente bonito, mesa de ping-pong e tobogã, qualquer coisa assim. E benefícios também, né? Na verdade, tudo isso é importante, a gente gosta, não tirem isso das empresas, mas o que, de fato, faz as pessoas felizes tem a ver com o trabalho delas, né? Elas se sentirem mais realizadas, encontrarem sentido no dia a dia, sentirem que estão se desenvolvendo e também tem melhores relações também. Um ambiente que a gente chama de segurança psicológica, sem medo, um ambiente que as pessoas se sintam reconhecidas e valorizadas, mais pertencimento e também harmonia, né, entre vida pessoal e profissional. A gente quer mais equilíbrio. Então, hoje eu tenho uma empresa chamada de Reconnect, Happiness at Work, para levar esse tema para as organizações.
a ajudar tanto a mensurar a felicidade corporativa, quanto, de fato, treinar pessoas, dar ferramentas para as pessoas mudarem hábitos, atitudes, né? Eu sempre falo que um plano de felicidade é muito mais simples do que a gente imagina, mas tem a ver com empatia, tem a ver com respeito, tem a ver com diversidade e inclusão, tem a ver com ambiente de coragem, né? Então, tem muito mais a ver com mudanças do dia a dia do que realmente um plano lindo, maravilhoso. A gente gosta da Heineken, mas, no final, tem muito mais a ver com o dia a dia do que um happy hour, né? E eu também estou trazendo para o Brasil a semana de 4 dias, né? Então, quem quiser depois levar a sua empresa, né? Todo mundo me fala, coloca a minha empresa, por favor. Mas, de fato, a gente está num momento do mundo que estamos sobrecarregados, cansados, e a gente trouxe uma metodologia da For the Week Global para tentar trazer mudanças na forma da gente trabalhar hoje. Hoje a gente trabalha muito, mas a gente não trabalha bem. Quem aqui tem muitas reuniões? Todo mundo, né? Então, assim, como é que a gente começa a discutir isso, mudar isso, para que a gente, no final, consiga ter mais tempo também para a gente equilibrar e também ter melhores resultados, né? Então, é uma mudança, como a Lívia falou, é uma jornada, não é do dia para a noite. Se cortar as reuniões inúteis, acho que já dá para até 3 dias, né, na semana a gente consegue trabalhar, né? Mas tem gente que implementou isso, né? O Fabrício aqui vai falar um pouco sobre a empresa dele. Eles já trabalham nesse formato de 4 dias, né, Fabrício? Correto. E funciona? Sim. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer aqui colaborar um pouco com a nossa experiência. Sim, já trabalhamos com o modelo de 4 dias por semana, já tem 1 ano. No início, em novembro do ano passado, a gente decidiu implementar esse modelo por conta de 4 pontos que nós achamos muito importantes e que geram problemas nas empresas, né? O primeiro deles, que é a saúde mental. Então, uma empresa que proporciona um ambiente sadio, ela também consegue ser uma empresa atrativa, né? Então, você também consegue resolver a questão da atração e retenção de talentos. Automaticamente, se você é uma empresa que proporciona um ambiente sadio, onde os seus colaboradores estão felizes, você também é atrativa, onde você tem os melhores colaboradores querendo participar dessa empresa, você torna essa empresa produtiva, mais produtiva, tá? E também a questão do trabalho no futuro, né? Então, assim, a gente tem que repensar o modelo de como trabalhamos hoje e como será no futuro, né? Então, a Vulcan, né, é uma empresa de tecnologia, temos pessoas que trabalham no regime CLT e também PJ, trabalhamos no sistema híbrido e, sim, implementamos e até o momento está indo muito bem. Muito bem. Risério, fala um pouco sobre o ponto de vista do mercado de publicidade, né, e da empresa, né? Como que vocês enxergam essa questão internamente? Eu acho que esse tema é importantíssimo para o mercado publicitário, porque a gente vem de uma indústria que, infelizmente, tem muitos maus exemplos, né, de anos e anos atrás. E eu acho que a gente fala muito que o consumidor mudou, o mercado mudou, mas pouco se fala que os profissionais também mudaram, né? Eu acho que teve uma evolução como um todo. E eu acho que hoje em dia não precisa mais ser igual antigamente, onde era tudo sobre a agência, sobre aquele lugar que você estava, né? Eu falo muito para o pessoal que está lá, e tem alguns aqui também, a gente fala isso constantemente, eu falo que, assim, as pessoas têm que ser um pouco egoístas também, no sentido de, olha para você também, para de querer ficar só sobre a agência, sobre o trabalho, sobre o que vão achar, não, pensa em você, né? Você está bem, você está realizado, né? Eu sempre falo que, assim, dá para você ser feliz de diferentes maneiras. A felicidade, eu acho que ela é diferente para cada um. A gente não pode achar que todo mundo quer o mesmo que você quer, né? E eu acho que no passado tinha muito isso, né? Às vezes alguns líderes achavam que todo mundo queria a mesma coisa, e não. Às vezes a felicidade para você é uma, para mim é outra. Então, assim, cabe a nós que estamos na liderança hoje entender o que é a felicidade de cada um e tentar ajudar. Então, eu bato muito nessa tecla lá que, assim, galera, vamos junto aqui. O nosso papel, o papel da agência, o papel da liderança é tentar proporcionar um ambiente onde cada um consiga achar a sua própria felicidade, né?
Uns a felicidade vai estar no trabalho em si, outra felicidade vai estar nas pessoas que estão junto, outra felicidade vai ser, às vezes, estar trabalhando longe, estar trabalhando perto, estar trabalhando com a família, estar trabalhando de N maneiras diferentes. Mas eu acho que tudo começa também com o passo de você saber o que você quer, você se entender. A partir do momento que você, enquanto profissional, sabe onde você quer chegar, sabe o que você espera da sua carreira, da sua vida, falando assim parece fácil, né? Não é super difícil e super complexo, né? Mas eu acho que quanto mais o profissional se conhece e sabe o que ele quer para a sua carreira, para a sua vida profissional, mais fácil vai ser dele chegar na felicidade, porque aí você sabe o que você está buscando. E a gente está ali tentando proporcionar isso diferentemente para cada um. Legal. Embora assim, a felicidade seja uma questão muito pessoal de cada um, mas o setor corporativo, há mais de 20 anos, tenta estabelecer índices, né, para identificar quais são esses parâmetros, né? Eu queria que vocês me falassem, assim, embora a gente tenha muitas novidades recentes sobre isso, né, cargo de chefe de felicidade, empresas que estão adotando os 4 dias, mas a felicidade é um assunto que já há muito tempo vem sendo discutido, né? E assim, gente, em que pé que a gente está nessa discussão e na prática disso, né? O que forças assim estão impedindo a gente de ser feliz ainda no trabalho, né? Quais são as barreiras e como que a gente vai passar por isso? Bom, Felipe, eu acho que um ponto importante de fato, a felicidade ela é subjetiva, ela é individual, né? Mas quando a gente começa a entender que existem hoje ciências estudando a felicidade, a gente começa a entender caminhos para essa construção. Todo mundo quer ser feliz, né? Em qualquer lugar do mundo, em diferentes tempos históricos. Mas eu gosto da frase do Paul Dolan que fala: felicidade são experiência de prazer e propósito ao longo do tempo. Então, esses estudos falam que tem uma parte da nossa felicidade no que a gente chama de vida hedônica, né? Uma vida de prazeres, de alegria, de bem-estar. Mas é preciso também desse segundo aspecto que a gente chama de uma vida eudaimônica, que Aristóteles já falava há milhares de anos, que é uma vida com sentido, né? Então, quando a gente leva para as empresas essa metodologia que levou para a Heineken, para o Boticário e diversas outras empresas que a gente tem trabalhado, a gente mensura 5 aspectos para entender a felicidade. O primeiro deles são as emoções positivas, tem a ver com alegria, diversão, serenidade, talvez, gratidão. O segundo tem a ver com o estado de flow, com engajamento, o quanto que eu me sinto desafiado, o quanto que eu realmente gosto das atividades e fazem sentido para mim. O terceiro tem a ver com as relações, né? Como é que são as relações no meu trabalho? O quarto é o significado, né? Será que esse emprego tem um sentido na minha vida? E, por fim, as realizações, o quinto pilar. Então, a gente começa a mostrar quais são os caminhos, quais são os hábitos. E quando você pergunta qual o grande desafio, eu acho que é a conscientização de que a gente tem que mudar. Porque a gente, por muito tempo, a gente aceitava lideranças tóxicas, abusivas, sobrecarga, quase que era um lugar glamour, né? Eu trabalho muito, sou workaholic. E a gente começa a entender que talvez isso não faça mais tanto sentido. Então, a grande barreira hoje é de a conscientização ela está acontecendo, mas o que eu faço para agir diferente? Como é que eu confio nas pessoas e trabalho a segurança psicológica? Como é que eu melhoro as relações? Como é que eu trago desafios que façam sentido para as pessoas? Como é que eu escuto, na escuta ativa? O líder, às vezes, ele acha que não é papel dele. Então, eu acho que é uma mudança de entender que esse não é um tema só do RH, esse é um tema de toda a organização. E isso a gente ainda está, ainda construindo, porque não é tão simples assim, né? Um outro ponto importante, pegando o gancho da Renata, é como eu posso ser eu mesma no meu trabalho. Na Heineken, a gente quer que as 14 mil pessoas se sintam elas mesmas. Por quê? Porque, sendo elas mesmas, elas vão contribuir mais, elas vão colocar todo o seu potencial no seu trabalho, elas vão realizar mais, né? Então, quando a gente fala de senso de pertencimento, quando a pessoa sabe que ela, sendo ela mesma, ela é ouvida, ela é reconhecida pelo que ela é, o que ela fala tem valor, ela se sente pertencente. Esse senso de pertencimento faz ela realizar muito mais. Então, quem ganha com isso? Para o próprio colaborador e a empresa também, porque vem mais resultados através das pessoas também. Então, isso que o Marcelo falou, de cada um descobrir o que é importante para você, quem você é, você colocar a sua digital no seu trabalho,
colocar aquilo que você acredita, mas para isso precisa de um ambiente de segurança psicológica. Sem isso, não acontece. Então, nós, na Heineken, neste ano, nós trabalhamos toda a liderança, estamos ainda nessa jornada de conscientização da liderança sobre o tema segurança psicológica, porque nós acreditamos que essa é a base para que as pessoas possam ser mais felizes, né? Então, a gente tem até uma marca que fala I am what I am, que é a Amistel. Então, a gente também quer traduzir isso para os nossos 14 mil colaboradores. Eu tenho 2 exemplos bem interessantes que, após implementarmos a semana de 4 dias por semana, onde um dos colaboradores, né, eu tenho o costume de fazer one-to-one com eles, e um deles chegou até mim e falou: Fabrício, foi muito legal, cara, na minha sexta-feira de folga, eu ter ido no colégio do meu filho, buscá-lo. Ele olhou para mim e falou: pai, o que você está fazendo aqui hoje? Era para você estar trabalhando, né? E, por outro lado, que também foi uma surpresa para mim, uma das colaboradoras, uma das melhores profissionais que eu tenho no meu time, em uma dessas reuniões, logo após a gente ter implementado a semana de 4 dias, eu perguntei: e aí, fulana, como está sendo? Ela pegou e voltou para mim e falou: Fabrício, para ser bem sincero, no início eu não gostei. Eu falei: como assim eu não gostei? Você folga na segunda. Ela falou: justamente por isso. O que acontece? Toda segunda-feira ela estava se sentindo mal por não estar fazendo nada. Além disso, ela tem um filho. Então, para ela, na cabeça dela, ela estava dando um exemplo ruim para o filho. Então, essa relação trabalho-vida pessoal é muito, 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 muito forte. E nós criamos essa entidade chamada trabalho, né, que acaba consumindo esses momentos que a gente tem, que a gente poderia aproveitar da melhor forma. Enfim, essa colaboradora, com certeza, ela se adaptou ao modelo. Pelo contrário, ela não quer voltar aos 5 dias. Mas, enfim, são coisas que a gente precisa repensar a forma como olhar esse assunto daqui para frente. Eu acho que lá a gente fala muito também sobre essa mudança que teve de comportamento, né? Então, por exemplo, aquilo que você comentou, né? Antigamente era bonito trabalhar muito, né? Então as pessoas viravam noites e eram parabenizadas. Hoje é o oposto, né? Peraí, você está virando noite, tem alguma coisa que não funcionou direito no processo, né? Então era tudo sobre o emprego. Hoje você só tinha que fazer isso da vida. Hoje em dia mudou. Então, por exemplo, hoje um profissional que ele além de ser, por exemplo, vou falar de criação, que a gente está no festival do Clube de Criação. Um profissional, por exemplo, que é um diretor de arte ou uma redatora, que de repente tem também uma marca de camisetas, né? Ou que é artista e também pinta quadros, né? E vende seus quadros e tem uma realização ali no paralelo com isso. Isso hoje é muito bem visto, né? Porque você passa a ser uma pessoa mais interessante, você passa a ter outros backgrounds, você passa a ter outros conhecimentos, né? Então a gente percebe isso até numa relação com clientes, né? Você está numa mesa com um cliente e você tem ali uma diversidade de pessoas, de olhares, de experiências, você tem seres humanos mais interessantes, né? Com mais histórias e, consequentemente, com mais ideias, né? E aí eu acho que a gente chega a bater na nossa tecla final do papo aqui, que é com mais felicidade, né? Porque a pessoa pode ter no dia a dia outras coisas que, de repente, às vezes ela é um artista, mas não consegue sobreviver só da arte, né? Às vezes ela tem um sonho de ter isso, uma marca de camisetas, mas não consegue sobreviver só disso. Então, hoje dá para você ter esse tipo de profissional, esse tipo de pensamento, coisa que há 10 anos atrás era praticamente impossível, né? Marcelo, só pegando esse gancho, a nossa jornada de felicidade da Heineken está mostrando muito isso. Pessoas da área de produção, temos motoristas, ajudantes de motoristas, que eles estão colocando o talento deles para fora. Então, eu estava em Recife semana passada, eu fui recebida lá com uma banda. Então, foi essa jornada que proporcionou essa banda. Eles estavam tão felizes de tocar. Era a banda dos funcionários. Dos funcionários, né? De auxiliar de produção, de motorista da área de logística. E eles, assim, recebendo a gente na maior felicidade. Eles escreveram uma música sobre felicidade.
Tem um outro centro de distribuição aqui em São Paulo, também fui visitá-los, falar sobre felicidade, fui recebida com uma dupla de meninas que nós vamos levá-las para gravar no estúdio, porque foi tão maravilhoso que elas escreveram e a música que elas fizeram sobre felicidade, que essa música vai virar a single da felicidade, da nossa jornada de felicidade na Heineken. Então, isso que você está falando é muito verdade, assim, que as pessoas, quando elas são mais felizes, elas colocam todo o potencial que elas têm. Não necessariamente naquilo que elas fazem. Por exemplo, o auxiliar de produção que trabalha na máquina, ele foi mostrar um outro talento, porque ele se sentiu confortável, ele sentiu segurança para ser ele mesmo. Então, a gente descobre muitos talentos nessa jornada. Pegando outro gancho aqui da Lívia, na Vulcan nós também medimos felicidade e após a implementação do modelo de 4 dias por semana, os índices foram para 43%, né, acima, e afetando diretamente a produtividade. Tá? Hoje a produtividade nossa ela está 123%, em média. Né? Então, assim, pessoas felizes, mentes descansadas, produzem muito mais. Né? Então, faz todo sentido o que vocês estão falando. E o seu turnover, né, que hoje... Fora o turnover, que está em zero. Né? Agora, assim, parece fácil, né? Parece tudo muito fácil. E os exemplos estão aqui. Uma empresa de 14 mil funcionários, a sua empresa tem 100 funcionários, as empresas de todos os portes, a sua também é de grande porte, mas as empresas eu acredito que de 10 funcionários possam tratar disso. Mas por que tão poucas empresas ainda estão tratando disso? Né? Acredito que a maioria das pessoas aqui talvez trabalhem em empresas que não estejam com esse assunto no seu dia a dia ainda. Né? É algo muito novo. O que falta para falarmos em milhares de empresas tratando de felicidade, tendo diretores de felicidade, tendo programas mais efetivos para isso? Né? Eu tenho sentido, eu sou otimista de pensar, está melhorando. Então, assim, 2020 eu tinha que convencer as empresas de que valia a pena. Hoje as empresas me procuram e já estão fazendo mudanças. Não são muitas, mas a gente já consegue ter aí um mercado sendo educado da importância de cuidar de pessoas. Eu sinto que a gente está num momento do mundo que tem aqueles que querem voltar para 2019 e comando e controle, medo, né, presencial, e lutam por isso, e no curto prazo talvez gerem resultado, né, então talvez mostrem que o caminho é esse, e tem aqueles que estão querendo transformar o mundo. Somos, eu acho que muitos, mas talvez a gente ainda não consiga ter a expansão que a gente precisa. Eu acredito que o tema ainda é muito visto como esse é um tema só de RH. Eu vejo líderes falando, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou psicólogo, eu não tenho que cuidar de pessoas. 2023, eu falo para os líderes, todos vocês têm que saber o que está acontecendo com o seu time. Se a pessoa está doente, está passando por um luto, por uma separação, por algo positivo, isso vai influenciar no trabalho. Não existe, né, essa ruptura, né, igual o seriado que eu visto o crachá e eu esqueço da minha vida pessoal. Então, eu acho que a gente ainda tem uma alta liderança conservadora, que não quer mudar, que, quando fala, faz muito fake, né? Então, usa o marketing, às vezes, para falar de diversidade e inclusão, para falar de felicidade. Então, o nosso papel é, de repente, transformar tudo isso e cada vez mais mostrar que esse é um tema de todos nós. O burnout é uma doença ocupacional, é uma responsabilidade da empresa. Vou só interromper um segundo, que temos a Denise. Por favor, Denise, venha. Passou 7h30 da noite, gente. E eu fiquei rodando igual uma barata tonta aqui. Obrigada, Marcelo, Renata. Imagina. Nossa, Lívia, queria tanto te conhecer. Finalmente, depois a gente troca umas figurinhas. Mil desculpas, gente, de verdade. Então, mas já chega falando, tá? Chegou feliz, ó. Mesmo Não, para falar bem a verdade, quando me falaram do horário, eu vi que a assessoria tinha trocado, eu fiquei numa pilha muito nervosa, numa energia ruim. Aí eu até falei para a pessoa que estava me acompanhando, não, peraí, não é essa energia que eu vou entrar lá, porque não é essa energia que a gente passa lá na empresa quando a gente chega, então, peraí, vamos trocar, e depois a gente resolve o que tem que resolver. Mas a vida é isso também, né? Às vezes você tem um planejamento, está tudo indo bem, de repente acontece um revés, e a gente fica, como que eu lido com isso? É o que acontece no dia a dia. A gente também, a tal da resiliência e da flexibilidade para saber lidar com os perrengues, né, dentro da empresa, ali no dia a dia. Perfeito. Denise, aproveitando, fala sobre a sua experiência com a felicidade dentro do Chili Beans. Né? O que é ser uma executiva de felicidade?
Bom, existem dois caminhos, né, para a gente fazer uma mudança dentro de uma empresa, ou pela dor, para tudo na vida, né? Ou pela dor ou pelo amor. E eu brinco que no meu caso foi pelo amor, porque eu sou casada com o CEO da empresa. E aí, foi pelo amor, né? Ele acompanha a minha trajetória como pesquisadora em ciência da felicidade há 5 anos. E eu vinha, verdade, gente, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu ali, né? Você precisa fazer esse trabalho lá na empresa, olha os indicativos, porque com CEO de empresa é tudo na base de indicativo, né? Você precisa mostrar mesmo resultado de pesquisa. E mostrando isso para ele, muitas pesquisas de universidades conceituadas no mundo inteiro, ele falou, ok, vamos fazer um projeto piloto. Só que eu não estava me sentindo segura para começar esse projeto piloto sozinha na empresa, e eu busquei um parceiro no mercado, que é o Vinícius Kitahara, que também está com a Lívia na Heineken. Ele já está há 10 anos fazendo consultoria de felicidade, então a gente iniciou na empresa com um programa de felicidade que tem 1 ano de duração. Então, essa é a porta de entrada. E bastou a gente colocar esse programa para a gente sentir a receptividade dos colaboradores. A gente não imaginava que as pessoas fossem abraçar assim, com tanto afinco esse programa. Eu ouvi de corredor assim, um colega falando, poxa, quando eu vi, o RH me convidou para um programa de felicidade, eu achei, poxa, o que eu vou fazer lá? Felicidade? Achei que fosse uma coisa meio filosófica, né? Pô, ficar lá 2 horas no meu trabalho, fazendo o quê? Terapia em grupo. Cara, na primeira sessão, ele chegou para mim e falou, obrigada, a gente estava precisando disso, porque é um programa disruptivo, sabe? Você coloca dentro da empresa a pauta da saúde mental, e as pessoas elas têm medo de falar que elas não estão bem, que elas estão precisando de apoio, e quando você abre um espaço com uma segurança psicológica para as pessoas se abrirem, um espaço de vulnerabilidade, cara, a gente está falando de acolhimento, e muda o jogo. Muda o jogo, porque aí as pessoas começam a criar também vínculos mais fortes umas com as outras, você cria rede de apoio, e a gente precisa disso dentro da empresa, sabe? A gente precisa ter com quem contar, a gente precisa criar esse espaço onde eu posso falar, onde eu posso ser eu mesmo, porque as pessoas têm medo, né, de falar. Então, é um trabalho formiguinha, né? Começa ali mesmo com essa rede de escuta, e ele vai crescendo, vai tomando corpo, e quando a gente vê, está todo mundo envolvido, e esse é o nosso sonho mesmo, que todos os colaboradores sejam embaixadores de felicidade. Não, só retomando o assunto anterior, a gente estava falando porque parece fácil, mas é muito difícil, né, para as empresas implementarem isso, né? E entender de vocês o estágio atual disso, né? E o que a gente precisa fazer para que mais empresas se engajem com essa questão, né? E entendam como uma parte central do negócio delas. Porque acho que até um tema também, e está aqui o Fabrício para provar, que dá lucro, né, também, né? Sim, totalmente. Como eu mencionei, os índices de felicidade na empresa aumentaram em 43%, automaticamente a minha produtividade aumentou. Então, uma coisa está totalmente ligada com a outra. No nosso caso, né, a gente seguiu a linha aí dos 4 dias por semana, justamente para tentar melhorar a qualidade de vida dos colaboradores. E é um processo que não é fácil, é um processo que tem atividades extras a serem feitas, né? O primeiro passo foi identificar uma área que tivesse uma relevância no processo dentro da empresa. Nós escolhemos uma área de atendimento ao cliente, né? Então, foi um desafio, mapeamos essa área, o que o colaborador fazia durante os 30 dias, durante a semana e durante o dia a dia. E logo de cara percebemos que existia muita perda de tempo em diversas ações, né? Dentre elas, o excesso de reuniões desnecessárias aí no dia a dia deles. Como default, né, para mitigar isso, a gente colocou o limite de 30 minutos para cada reunião. A gente também treinou esses colaboradores na melhor gestão do tempo deles, né? Então, foi um passo que a gente teve que educá-los. Um outro ponto também foi relacionado à CLT. Hoje em dia, a CLT ela é totalmente configurada para o modelo de 5 dias. Não temos nenhum respaldo sobre 4 dias. Então, a gente teve que ter um apoio jurídico aí, que após determinado período, torna-se direito adquirido. Então, a gente teve essa assistência aí. E o principal, né, que era
não ter redução salarial, nem corte de benefícios e também não aumentar a jornada de trabalho. Então, foi um desafio e, para isso tudo acontecer, tivemos que engajar a liderança, que foi foi também difícil, né? Porque a própria liderança da empresa ela começou a me questionar. Financeiro foi o primeiro, como sempre. Fabrício, você está pagando 5, recebendo 4, você vai quebrar a empresa desse jeito. Fabrício, operações. Fabrício, estamos com dificuldade em entregar em 5 dias, como vamos entregar em 4? Então, esses questionamentos vieram e foi proposto um piloto, né? Vamos fazer um piloto, vamos tentar. Coincidiu de sabermos da 4-Day Week Global, que é uma instituição que a Renata representa aqui, inclusive no Brasil. Eles estavam fazendo o projeto na Europa. Entrei em contato com eles, pedi, pelo amor de Deus, para deixar eu entrar no piloto lá de Portugal, pelo menos, que o do Brasil começou agora. Então, nós fizemos esse trabalho junto com a 4-Day Week Global e deu certo. Vem dando certo e a ideia é manter o modelo de 4 dias por semana. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu propus, né, para a Chili Beans, embora que o trabalho que a gente está fazendo é só no headquarter, que é a parte administrativa, a gente não está atendendo o varejo porque são CNPJs diferentes, cada loja é um proprietário, então nós estamos fazendo na gestora de marca. Aí eu propus a história dos 4 dias. Olha, tá rolando um movimento no Brasil dele. Não, jamais. Como assim? Não sei o quê. Foi bem difícil. O que é? É gerenciamento de tempo mesmo? Qual é a pegada? Ele falou, não, peraí, a gente consegue fazer. Não, consegue. E, assim, esses questionamentos aconteceram, né, ao longo dos anos. Então, lá, até 62, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia. Aí vieram o modelo colocamos o modelo de 6 dias por semana. Depois veio de 5 dias por semana. Então, esses questionamentos virão e vocês passarão isso aí à torta direita. O meu setor não pode, eu trabalho na saúde, eu trabalho com restaurante. Enfim, o ideal é começar pequeno, realmente, você começar por uma área, mapear essa área, entender os pontos ali, como essa área, a dinâmica dessa área, porque, assim como empresas, as áreas também são diferentes, né? Então, por exemplo, na nossa empresa, a gente escolheu essa área de atendimento ao cliente e nós conseguimos identificar os principais pontos indicadores de performance dessa área, né? E dali a gente fez um redesenho para que essa área conseguisse operar em 4 dias por semana. É uma área que, apesar de trabalharmos 4 dias por semana, o meu cliente continua trabalhando 5. Então, eu tenho que atendê-lo. E, no caso específico dessa área, a gente adotou o sistema de escala, né? Então, parte do time folga na segunda, parte do time folga na sexta, enfim. Já as outras áreas, como administrativo e financeiro, não tivemos problema com isso, foi mais tranquilo. Mas o recado é o seguinte, acho que cada empresa tem que analisar o seu negócio, tem que entender como funciona o dia a dia, entender o seu colaborador, o que ele precisa para performar melhor, né? Fazer um redesenho e o principal, né? Se filiar ao 4-Day Week Global para ter o suporte. Não, eu ia falar que tem uma metodologia, né? Esse é um projeto de produtividade, ele não é um projeto de redução de horas. Então, hoje, quando a gente vê os dados, globalmente, a gente trabalha muito, né? Todo mundo sobrecarregado, mas a gente é produtivo de 2 a 3 horas por dia. Ou seja, temos muita improdutividade, excesso de reunião desnecessárias, pautas que a gente fica divagando, distrações ao longo do dia. Então, quando a gente olha isso, esses ofensores, a gente começa a fazer um estudo junto com as empresas de será que não dá para ter o momento do hiperfoco, o momento da reunião, o momento da comunicação? Então, a gente começa a mudar a mentalidade das pessoas, de que tem que estar 24 horas conectado, que acho que essa é a nossa mentalidade atual, né? Sempre reativa, e isso traz muita improdutividade. Chega uma mensagem, eu paro, saio do flow, demoro 30 minutos para voltar. Então, a ideia da 4-Day Week, desde 2019, é, de fato, trabalhar no modelo 100-80-100. 100% da produtividade, 80% do tempo, mantendo 100% do salário. É uma mudança cultural, uma mudança que todo mundo tem que se engajar, não é um projeto da liderança. Mas a gente está aqui no Brasil com 21 empresas começando agora e todo mundo fala, esse mercado não funciona. Tem publicitários,
tem tecnologia, tem um hospital, tem um hotel, tem o grupo Soma, né, do Rock in Rio. Então, a gente entende que, de fato, são mitos e crenças do que funciona e o que não funciona, assim como a felicidade, né? E aí, quando a gente mostra e começa a caminhar, até hoje, 96% das empresas que participaram do piloto da For the Week ao redor do mundo querem manter a semana de 4 dias. Uhum. Eu acredito que qualquer mudança cultural traz desconforto, né? Nós, na nossa jornada da Heineken, nós temos ainda hoje gestores que nos questionam. Mas acho que o mais importante é o que a Renata falou de metodologia. Se você tem um embasamento científico, se você tem uma metodologia por trás daquilo que você está propondo, é mais tranquilo de passar isso para as pessoas, fazer com que as pessoas entendam. A felicidade, por exemplo, é uma ciência. A grande maioria das pessoas não sabia disso dentro da Heineken. Eu sempre pergunto, quem é que quer ser feliz? Todos levantam a mão. Quem é que conhece a ciência da felicidade? 3 levantam a mão. Isso, uma vez nós estávamos no auditório com 500 pessoas, 3 levantaram a mão. Então, tá, como que a gente vai ser feliz sem conhecer a ciência da felicidade? Então, se existe uma metodologia, que é o que a Renata trouxe para o Brasil, tanto como felicidade, quanto pelos 4 dias de trabalho. Então, fica mais fácil de transmitir esse conhecimento, essa mensagem, para que as pessoas possam entender. A partir do conhecimento, elas tomam consciência e aí vem a mudança. Só pegando um gancho disso, que você falou que toda mudança eu acho que é difícil, né? E é mesmo. E assim, eu acho que o sistema é foda, né? O sistema ele está feito de um jeito que ele é feito para dificultar quem quer mudar, quem quer inovar, né? Então, assim, isso a gente vê, estou também botando muito olhar no mercado publicitário, tá? A gente vê isso muito acontecendo nas grandes empresas, né? Onde o que acontece? Você já tem a máquina girando, você já tem o faturamento acontecendo. Então, quando você chega querendo propor algum tipo de mudança, assusta, né? Assusta porque não mexe ali, está dando certo, está faturando, está girando. Você vai querer mexer para quê? Então, acho que por isso, até respondendo a sua pergunta, eu acho que por isso é tão difícil, né? E aí eu acho que é o papel nosso, uma nova liderança, novas agências, quebrar isso, né? Vamos fazer diferente, vamos tentar fazer um modelo diferente, né? Vocês estão falando muito aqui sobre reunião, né? Eu lembro que eu presenciei uma reunião uma vez que tinham 27 pessoas da agência na reunião e 3 do cliente. Terminou a reunião, o cliente foi direto no financeiro e falou assim, vamos rever aí o meu FII, porque eu não preciso ter isso tudo, né? Eu assim, que loucura, e de fato, você pensar na prática, por que tem 27 pessoas ali? Então, alguma coisa tá errada ali, e o pior de tudo, às vezes, numa grande corporação, a coisa está desse jeito e não tem ninguém nem percebendo. Porque quando foi falado isso internamente, todo mundo assustou. As pessoas da gente também assustaram. Caramba, não era para estar... Só que a máquina vai girando de um jeito que ninguém nem percebe. Então, eu acho que é muito nosso papel também levantar a mão e falar assim, galera, mudou. O mundo é outro, está diferente agora. E vamos fazer diferente, né? Entendi. Eu acho que, só concluindo, pegando outro gancho aqui teu, acho que o principal aqui é profissionalizarmos esse tipo de abordagem, né? Assim, eu sou o CEO da companhia. O CEO quer ver número, e é verdade, eu quero ver o número, né? Eu olho o número, mas também olho pessoas. E uma pessoa que é de RH ou qualquer outra área que queira implementar um modelo de 4 dias por semana ou uma metodologia para avaliar a felicidade, ela tem que vir preparada. Ela tem que criar um projeto, ela tem que se mostrar preparada para conseguir vender isso dentro do departamento, da empresa, enfim. Não pode ser simplesmente, vamos implementar o modelo de 4 dias por semana, ou vamos implementar aqui uma diretoria de felicidade. Enfim, acho que você precisa realmente ter preparo, tem que levar as ideias, tem que levar o modelo bem alinhado, para quê? Para você conseguir convencer o top. Legal. Agora, Se a alta gestão não comprar a ideia, ela não funciona. Porque é top-down mesmo, como tudo dentro de uma organização, né? E aí, com certeza, dessa forma, flui melhor. Perfeito. Agora, uma pergunta sobre home office, né? Assim, é possível ser feliz indo 5 dias por semana em São Paulo, seja com transporte público ou
carro para o trabalho, indo e voltando, perdendo 3, 4 horas por dia? Você sabe que o nosso modelo é 8-8-8, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer. Mas não funciona, porque se a gente pensar em cidades grandes, a pessoa leva 5 horas do dia dela só no transporte. E aí, como fica essa conta, né? Por isso que 4 dias de trabalho na semana também é algo a se pensar na qualidade de vida dessa pessoa, porque ela não tem tempo para o médico, para casa, porque a dona de casa, né, a mulher que precisa chegar em casa e cuidar da casa, pensa que horas ela vai descansar. Então, de fato, o home office em cidades grandes resolve muita coisa, porque tira esse tempo do trânsito. Sim, né? Mas existe uma pressão para a volta, não é? Para a volta para o escritório. Né? Mas muitas empresas já aderiram um dia, pelo menos, da semana, ou 2, depende a empresa, de home office. A Chili Beans tem um dia da semana que é home office. Eu vou falar uma coisa assim, ó, o mundo mudou e não vai voltar. Então, assim, quem não estiver vendo isso está fadado ao fracasso a médio ou longo prazo. Mas, assim, mudou. Então, ou você aceita isso logo, ou, de repente, as pessoas não vão querer mais estar trabalhando com você. Né? Então, assim, eu acho que não só nas grandes capitais você está falando isso, mas eu acho que esse modelo ou híbrido ou de home office permite uma coisa muito mais bonita, que é você conseguir achar talentos de outras regiões. Né? Então, você hoje pode estar com uma empresa em São Paulo, mas com um profissional excelente, que mora, de repente, na Bahia, e que jamais teria oportunidade de trabalhando na sua empresa se não existisse isso. Então, assim, eu acho que as empresas também têm que ter um olhar de flexibilidade, bom senso, e até analisar caso a caso mesmo. Exato. Né? Porque eu acho que depende da situação, é uma pessoa que vai ser 100% home office, dependendo da pessoa vai ser híbrido, né? E eu acho que tem muito bom senso, mas de fato mudou e a empresa que não perceber isso já era. Está indo na contramão. Exato. Está indo na contramão. E assim, posso te falar, em um ano a gente contratou 69 pessoas, 69% a mais, 69% aumentou o quadro de funcionários da Vulcan. Nós trabalhamos híbrido, 4 dias por semana, então um dia somente no escritório. Assim, eu estou adorando. Hoje o meu banco de currículos é maravilhoso. Assim. Quem tá dentro não quer sair. Convido a todos a fazerem propostas. Eu fui entrevistado por muitos jornalistas e eles entrevistavam a mim e também aos meus colaboradores e perguntavam: por quanto você sairia hoje da Vulcan? Não tinha resposta, não tinha não. Existe uma coisa hoje que é o salário emocional, não é? Exato. Hoje o salário emocional muitas vezes conta mais do que o financeiro, porque você vai pesar na balança a qualidade de vida que você vai ter. Às vezes a empresa X pode te pagar mais, mas a empresa Y vai te oferecer muitas outras vantagens que você vai falar, opa, aqui eu vou ser feliz, porque eu vou ter tempo para as minhas coisas, que é importante pra caramba. Pô, quanto vale? Aí você parar para pensar, será que tem preço? Tem coisas que têm preço, né? Outras têm valor. Então, o salário emocional hoje está pesando muito mais. É isso aí. Eu dei aula numa universidade outro dia e a aluna falou, é cafona ser workaholic. Eu falei, que bom, né, que vocês existem para transformar, porque todo mundo da minha época achava maravilhoso, lindo, falar que estava sobrecarregado. Então, de fato, o mundo mudou. Não dá para voltar para 2019, não dá para voltar para comando e controle, para abusos, lideranças tóxicas, para falta de diversidade e inclusão, para não falar sobre saúde mental, né? Existe o Elon Musk e vários seguidores, né, de que vão falar, o caminho é esse. Mas mesmo esses grandes líderes, né, grandes poderosos, homens poderosos, no final já estão perdendo talentos. Então, é isso. Eu concordo com o Marcelo que quem ficar nisso vai perceber que a longo prazo não é sustentável. Nós, na Heineken, temos modelo híbrido, e isso também já nos mostrou, como ele na Vulcan, já nos mostrou que as pessoas ficam por causa desse modelo. E até mesmo é mais atrativo, né? Quando uma pessoa busca um trabalho, ela olha lá, a primeira coisa que essa pessoa está olhando é se é um modelo presencial ou híbrido. E as pessoas estão optando pelo modelo híbrido. Então, é um fator de retenção para as empresas, é um fator que traz mais felicidade, porque a pessoa pode ser ela mesma, como o Marcelo estava falando, ele pode ter tempo para fazer o que for preciso. E, como a Denise falou também, a pessoa fica livre para ser e fazer o que ela precisar
fazer e ser quem ela quiser ser. Então, é um modelo que já nos mostrou que é de sucesso e que não dá para voltar atrás mesmo, Marcelo. Na Heineken, muitas pessoas perguntam, mas olha, aquela empresa grande voltou para o modelo presencial. Calma, a gente não vai voltar. Não vamos voltar, tá? E o nosso CEO é muito interessante, porque o Maurício Jamelaro, ele foi uma pessoa que brigou muito para não irmos para o home office. Quando nós fomos, ele falou assim, gente, por que eu briguei tanto? Agora eu não volto nunca mais. Eu entendi, eu aprendi, eu tirei... Ele fala assim, nós somos mais ágeis no processo decisório, nós estamos mais conectados, inclusive, porque não precisa estar presente, você precisa estar próximo. E agora o que a gente está buscando é buscar novas formas de encontrar, de celebrar. Então, nós abrimos o escritório, que é um bar, né, de quarta a sexta, para todos os colaboradores que quiserem ir, levar amigos. É uma forma que a gente encontrou das pessoas que querem se encontrar presencialmente, estarem juntas. Então, o escritório funciona mais para celebrações do que para reuniões. Então, a gente vai buscar outras formas das pessoas que querem, porque tem aquelas que querem, né, Marcelo? Tem as pessoas que querem, que isso é importante para elas. Quem quiser, vai, faz seu contato, esteja presente e seja feliz. Bom, infelizmente, tempo esgotado. Se a organização deixar alguém da plateia, uma ou duas pessoas, uma pessoa, vai, que queira fazer alguma perguntinha, tem uma ali no fundo, quem quiser fazer uma pergunta. Acho que a gente vai ter tempo para uma, né? Tudo bem que é a última, né? Podia, já que a gente não vai atrapalhar mais a programação. Corta a transmissão, a gente continua aqui. Corta, fecha a câmera, a gente continua. Tem um microfone para ela? Senão eu vou levar aí. Peraí. Olá, boa noite, meu nome é Egli e eu queria entender mais como que vocês mensuram a felicidade, que tipo de métricas ou de números que vocês entendem que os colaboradores estão satisfeitos. Como que vocês chegaram a esse... Na Heineken, nós trabalhamos, como a Renata falou, com 5 pilares, que é uma metodologia que chama PERMA. Então, nós implementamos junto com a Renata no ano passado. São 13 perguntas. Para cada pilar, nós temos 2 perguntas, sendo que tem um pilar que tem 3 perguntas. Então, quinzenalmente, nós temos um questionário de 6 perguntas, na outra quinzena, outras 7 diferentes perguntas. E, a partir dessas perguntas, nós avaliamos esses pilares. Então, para cada pilar, por exemplo, emoções positivas de 0 a 10, a pergunta direciona para esse pilar, de 0 a 10. Então, o índice de felicidade é avaliado neste formato. Cada pilar tem um índice. E os pilares, em conjunto, formam o índice de felicidade total. Na Chile são pesquisas de clima organizacional. Dentro do programa de felicidade, a gente ainda não rodou, a gente está em conversação com uma startup para a gente rodar uma pesquisa específica para esse programa de felicidade, né, para entender o quanto eles acharam relevante e isso impactou. Como o projeto começou agora, né, esse ano, é muito recente, mas a gente vai ter esse indicativo até o final do ano. Com certeza é muito importante a gente fazer essa medição, até para ter um termômetro, né, e saber qual caminho seguir. Isso dá um norte para a gente, para os próximos passos. No caso da Vulcan, também é o mesmo processo. A gente utiliza pesquisas de clima. São feitas a cada 3 meses, onde a gente consegue extrair todos esses dados referentes à felicidade. Lá na Euforia Creative, a gente não tem uma metodologia assim, mas o que a gente está tentando sempre fazer é feedback com as pessoas, ter conversas, ter um acompanhamento, né? Até em algum momento você falou que tinha alguns líderes que achavam que não precisavam cuidar das pessoas, o que é uma grande loucura, porque acho que é tudo sobre as pessoas, né? Então, acho que o jeito que a gente tenta fazer lá é ter sempre conversas, a liderança está sempre conversando com as pessoas, entendendo se elas estão felizes ou não. Legal. Alguém mais tem alguma pergunta? Tem. Esse assunto, se for deixar, a gente vai ficar até amanhã aqui falando de felicidade, né? Tentar ser breve aqui, mas eu fico pensando muito ouvindo vocês falarem, especialmente no mercado publicitário, né? E que, cara, falar de jornada de 4 horas num mercado em que o comum é trabalhar final de semana também é uma loucura, né? Tipo, virar noite. Então, eu não sei se isso é uma parte cultural, mas também existe muita pressão do cliente, né? Então,
é realmente inspirador ver empresas grandes, né, que normalmente são os nossos clientes, aderindo a esse tipo de mentalidade, porque eu acho que isso acaba sendo uma reação em cadeia, né? Porque tem que, assim como dentro da empresa tem que ser o top-down, acho que no caso da corrente assim publicitária tem que também partir daí. Então, saber que clientes estão tendo essa mentalidade dá esperança de agências e produtoras irem assumindo. Mas o que eu ia falar é se vocês, assim, deixar, é quase como se fosse uma parte apelo, parte interesse em saber se há um interesse também de levar esse tipo de conversa para as universidades, por exemplo. Porque já que é um fator cultural, muito é ensinado de que o mercado de trabalho é assim. Eu fico pensando, por exemplo, especialmente universidades públicas, que tem um quadro mais velho normalmente de professores, que tem uma mentalidade um pouco mais antiga nesse sentido, se há esse interesse também desse tipo de iniciativa entrar nas universidades para mudar a cultura, não só de cima para baixo, mas de baixo para cima, porque um dia essas pessoas vão estar na liderança, né? Legal. Como você chama? Bruno. Bruno. A gente tem visto ao redor do mundo, já desde escolas, na Alemanha, crianças estudando a ciência da felicidade, né? Então, todo esse estudo de tentar entender o que traz felicidade, se é possível ser feliz, então, isso existe desde de escolas. No Brasil, a gente vê acontecendo em algumas... Tem pós-graduação estudando a felicidade, mas, com certeza, a ideia é que a gente possa expandir o tema. Porque, como a gente falou logo no começo, existem muitos mitos, né? Do que dá, do que não dá. A felicidade é só alegria, então as pessoas dão bombom e falam, não, vai estar feliz. E, no final, as empresas investem milhões de dólares em programas de bem-estar, em benefícios, em brindes, em festas, e as pessoas não estão felizes, porque elas não gostam do trabalho delas, porque elas estão sobrecarregadas, porque tem uma liderança tóxica, enfim, porque falta reconhecimento e valorização, entre outros aspectos. Então, a ideia é que cada vez mais a gente possa dar o poder da pessoa entender como é que eu construo. Felicidade não é uma busca, mas é uma construção. Então, como é que eu construo, tanto na minha vida pessoal, quanto no meu entorno, e, claro, nas organizações também, usar o poder, né, que a gente tem das grandes empresas para transformar, eu acho que numa sociedade mais saudável. Do jeito que está, não é bom em produtividade, não é bom em saúde mental, e a gente, como sociedade, está sofrendo muito. Então, a ideia é cada vez expandir mais, com certeza. Obrigada. Eu acho que cada vez mais diálogos como esses estão acontecendo. A mídia já está tratando de uma forma bem ostensiva, e quanto mais a gente ouvir falar, mais vai mudando a cultura. Com certeza, as universidades vão convidar profissionais para estarem falando sobre esse assunto, então a gente vai ouvir falar. Isso vai se alastrando, isso é super importante. Mas, já que você falou sobre isso, eu vou propor para algumas universidades, vamos falar sobre, porque acho que a gente também tem que ter esse papel, né, de provocar, chegar lá, bater na porta e falar, vamos falar sobre esse assunto e tal. Uma boa dica. Muito bem, gente. Obrigado pela presença de todos. Espero que tenham gostado. Obrigado. Tchau, tchau.